fala para os discípulos. Eles não vão entender. Não mora na nossa cabeça. O pastor Sinomar, o apóstolo Sinomar, prepara uma palavra, começa a falar, você vai para lá e você não entende nada. Esse é Jesus, querido. Mas abre sua Bíblia lá em Isaías. Entendo o que eu tenho falado nesses dias. Abriu aí? Abre para você acompanhar. Isaías 1. Amém? Agora você abriu aí. Agora você ora para Deus. Para Deus. Qual o nível de fome e sede que você tem? Fala para Ele. Se você tiver muita fome e muita sede, Ele vai te dar muito alimento. Mas se você não tiver fome e sede, você vai sair do mesmo jeito que você entrou. Pai, em nome de Jesus, é a Tua palavra que vamos explanar. Não é a palavra de homem, é a Tua palavra. E a Tua palavra nos diz que nós somos carta viva do Senhor. O Espírito Santo de Deus. O Senhor nos prometeu que o Teu Espírito nos faria lembrar todas as coisas. Deus fez todas as coisas. Jesus implantou a Tua igreja. Mas o Teu Espírito vai voltar à Tua igreja original. O Teu Espírito, Senhor, é que vai levar a Tua igreja aos princípios da origem do Senhor. Mas não tem como nós voltarmos para a origem se nós não temos a revelação. Se nós não temos o entendimento. Senhor, nós precisamos entender e compreender a Tua palavra. Precisamos ter revelação no nosso espírito. Nós não podemos andar como cego, guiando o cego. Mas nós precisamos estar na direção, debaixo da revelação e da graça. A Tua palavra diz que dos nascidos de mulher, João Batista foi o maior. Mas a Tua palavra diz que o do nascido do Espírito, o menor, vai ser maior do que João Batista. E nós fomos nascidos da palavra, da revelação, do verbo vivo. E esse verbo está em nós, para nos fazer entender e compreender a Tua palavra. Por isso revela a nós nessa noite. Gera mudança, gera transformação, gera cura. Tira de nós as prisões, as cadeias. Nós não aceitamos, ó Deus, viver uma vida de escravidão. Nós não nascemos para ser escravos, nós nascemos para ser filhos. E temos um DNA celestial. Nós somos Teus filhos. Eu não aceito outra palavra a não ser Filho do Deus Altíssimo. Porque eu entendo que eu sou Teu filho. Essa é a revelação que nós precisamos nesses dias. Por isso nos mostra. Tira tudo aquilo que tem atrapalhado, travado. Aquilo que o inimigo tem nos travado para entender e compreender isso. Porque filho desfruta de tudo aquilo que é do Pai. Filho não mendiga. Ele sabe o que é dele. Aquilo que é do Pai é dele. E traga esse entendimento para nossas vidas nessa noite. Em nome de Jesus. Amém. O 2 fala assim. Abriu aí. 1, 2. Fala assim. Ouvi, ó céu. E dá ouvidos, ó terra. Porque o Senhor é quem fala. Creio. O que, irmãos? E
e os engrandeci. Mas eles, então, fez o quê? Revoltaram contra? Contra quem? O boi conhece o seu perseguidor, o jumento, o dono da sua manjedoura. Mas Israel não tem conhecimento. E o meu povo não tem o quê? Ele está falando que Israel não conheceu ele. E nós não temos que conhecer. Abre lá no 5. Vai lá para Isaías 5. No 13. Fala assim: portanto, o meu povo será levado para onde? Só aí. Amados, Deus, o propósito de Deus, eu já falei isso aqui, o propósito de Deus nunca foi colocar um homem para falar por um homem. Nunca. Deus nunca quis colocar um pastor para falar para você. Deus nunca quis colocar um líder para falar para o povo. Mas foi o povo que escolheu. Quando Deus falou para o povo caiu no pecado em Adão. Deus fez um plano para resgatar o povo dele. Deus chega no líder e fala para ele: Moisés, fala para o povo subir o monte, santificar, porque eu vou descer e eu vou falar com ele. Mas o povo, sabe onde que ele quis ficar? No pé do monte, mas não quis subir o monte. E aí Moisés sobe. Moisés desce. Falou com Deus e desceu. Mas o povo falou assim: Moisés, fala Deus contigo. E depois, você fala comigo. Traga as leis. Traga tudo aquilo que Deus quer falar. Porque se nós subirmos, nós vamos morrer. Você sabe por que nós não queremos falar com Deus? Porque nós temos certeza e convicção da nossa posição que nós estamos. Nós estamos nu. Foi isso que aconteceu com Adão. Adão, quando Deus fez Adão e colocou ele no paraíso, no Éden, lugar de prazer, lugar de delícia, lugar de intimidade. Deus pega e coloca Adão lá. No caso, ele e a mulher. A Bíblia fala que ele tinha intimidade com Deus. Todos os dias. Mas um dia, ele pecou. E porque ele pecou, Deus chega nele. Deus fala assim: Adão, onde tu estás? Ele fala: eu estou aqui. Adão, vem para cá, Adão, eu estou aqui. E ele fala: eu estou nu. O que Adão estava falando? Não. Adão estava falando, sabe para Deus, sabe o quê? Deus, aquilo que me fazia estar na tua presença era a tua glória. Porque o que fazia Adão não se vir nu era a glória de Deus. A roupa de Adão era a glória de Deus. Você sabe por que nós não queremos estar na presença de Deus? É porque nós não queremos e não temos a glória de Deus. Mas Deus, Ele te convida nessa noite, se você está nessa posição, se tem
interessante aqui, querido, é que Deus faz um plano para tirar esse homem, esse povo do Egito. Deus tira o povo todo do Egito, da condição. Porque foi Deus que levou o povo para o Egito, querido. Foi uma direção de Deus. Porque Deus sabia que se o povo ficasse na terra deles, eles seriam contaminados. E Deus teve uma estratégia de tirar eles e levar para o Egito. Mas aí Deus mesmo fez uma estratégia para trazer eles de volta. E se você abrir lá em 1 Coríntios 10, abre aí. Você vai ver que Deus tira esse povo, traz esse povo. Deus sustenta esse povo. Lê aí no 10, 1 aí. Ora, irmãos, não quero que ignoreis que nossos pais estiveram todos sob a nuvem, e todos passaram pelo mar. Temos sido todos batizados, assim na nuvem como no mar, com respeito a Moisés. Todos eles comeram de um só manjar espiritual, e beberam da mesma fonte espiritual, porque bebiam de uma pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo. Amados, Deus tira esse povo, sustenta esse povo. Deus dá comida para esse povo. Deus aquece esse povo. Deus dá sapato para esse povo. Roupa. Tudo para eles. Mas Deus não se agrada deles. Deus não se agrada. Por quê? Olha para a minha vida e para a sua vida. Deus tem nos dado tudo. Deus tem nos colocado tudo o que é necessário para mim e para você. Mas nós estamos querendo outras coisas. Nós estamos com saudade das coisas do Egito. Como diz o Neidivan, nós estamos com saudade do quiabo e do jiló. Enquanto a picanha está na mesa. Eu gosto de quiabo. Está vendo? Eu gosto de quiabo. Prefere o quiabo do que a picanha. Então, queridos, Deus, Ele pega e faz, tira o povo, leva o povo. Deus quer relacionar com o povo de pai para filho. Se você pegar, abrir a Bíblia lá em Êxodo 3, ou é 6, 3, a Bíblia fala que Moisés, Abraão, Jacó e Isaac, eles conheceram os atributos de Deus. Como? Deus poderoso. E talvez muitos de nós conhecemos os atributos de Deus. Então, Deus falou isso na abertura do culto de milagre. Nós conhecemos a Deus com os atributos de Deus. Que Deus é soberano, que Deus é poderoso, que Deus é onisciente, que Deus é onipresente. Nós conhecemos todos esses atributos, mas nós não conhecemos o principal atributo de Deus nessa época. Sabe por quê? Porque se você olhar na Bíblia, não tem nenhum estudo em seminário nenhum que fala desse atributo. E está aqui na palavra. É o atributo da paternidade. Paternidade, querido, não é uma pessoa. Paternidade é um manto. Paternidade é um atributo de Deus. Esse povo, a Bíblia fala que Deus fez tudo isso. Ele está falando, os nossos pais não entraram na terra prometida, porque eles não conheceram a Deus como Pai. A Bíblia fala assim, que a única coisa que te afasta de Deus é o quê? Pecado. É o pecado, tem consciência? A Bíblia fala assim, que a única coisa que nos tira da presença de Deus é o pecado.
Porque o pai, a palavra do filho pródigo, é a história da igreja hoje. A história do filho pródigo é o que Deus quer fazer com a igreja hoje. Ali tinha 2 filhos. Os 2 filhos eram pródigos. Só que as pessoas falam só de um, não é? Só não foi embora. Os 2 eram, querido. Um tinha tudo dentro de casa, mas não tinha revelação de quem era o pai. O pai estava com gado cevado, tinha dinheiro, tinha um local, e ele estava lá fora, magoado, porque estava fazendo sua festa para o filho. E ele estava achando que ele não tinha posição de ter festa como filho. O outro quis a herança, pegou o dinheiro. E o interessante é que Deus só deu o dinheiro para ele. O tanto que ele ia chegar numa terra que ele ia sentir fome. O dinheiro que Deus dá para ele, como pai. O pai era o dinheiro que ele ia chegar até um lugar que ele ia ter fome. Quando ele sente fome, ele começa a lembrar que ele tinha uma casa e que ele tinha um pai. Ele começou a perceber que existia um pai. Queridos, você tem um pai. Você perdeu uma grande oportunidade de falar glória a Deus. Você tem um pai. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Um dia, você conhece bem, Nicodemos, ele chega para Jesus e fala para Jesus: como eu posso nascer de novo? E aí Jesus fala bem assim para ele. Não foi nem Jesus, foi ele que falou: eu tenho de voltar no ventre da minha mãe? Jesus falou: não, você não entendeu. Você sabe por que Nicodemos não entendeu e era um dos caras mais sábios daquela época? Ele era, talvez, hoje, quem é o cara mais sábio hoje que você conhece aí? Ele intelectual no mundo. Não, diz que ele é rico, não sei se ele é doido. Mas eu estou falando assim, sábio. Ele seria esse cara. E ele não entendeu. Você sabe por quê? Porque isso é o que o homem, eu e você, nós só entendemos. Até quando nós vamos fazer seminário, querido, que nós vamos fazer cura, nós só vamos até o ventre da mãe. Só até o ventre da mãe. Porque nós não entendemos que nós não estamos só no ventre da mãe. A Bíblia fala que nós fomos feitos nele. Foi ele que nos fez. Deus estava falando para Nicodemo, para de ser bobo. Você não tem de voltar para o ventre, você tem de voltar para a origem. E a sua origem é o céu, é o Pai. Você tem de ir ao Pai. Amados, quando nós entendemos que temos um Pai, vai mudar toda a história nossa. Amém. Porque o teu Pai, você pode pisar na bola. Você pode fazer o que for. A sua identidade de filho está aqui em cima da mesa do Pai, com Ele. Você pode ir aonde você for. Um dia você vai sentir fome. E um dia você vai voltar. E esse Pai, Ele vai estar lá para te dar honra, para te colocar na posição de filho, sem te julgar, sem te colocar. Porque primeiro Ele vai te dar honra. Ele vai te dar uma nova roupagem. Ele vai te dar uma nova sandália. Ele
vai matar o melhor novilho. Aleluia, Ele vai te Jesus. colocar um anel da autoridade que você tem no Filho. Nós precisamos entender isso. Nós não nascemos dentro do ventre da nossa mãe. Nós fomos gerados lá dentro. A Michelle está uma criança, o Miguel. Todos os dias, a minha oração é: Senhor, o Miguel está sendo gerado dentro da Michelle. Mas toda a geração do Miguel já foi gerada diante do Senhor. E o Miguel não é do Tiago, não. O Miguel, ele é teu. Amém. E eu falo todos os dias, o Tiago e a Michelle, Senhor, dê a revelação, dê o entendimento para eles buscar o alimento que o Miguel necessita comer. Porque o Miguel já foi consagrado dentro do ventre. Ele não pode comer qualquer tipo de alimento. O alimento que o Miguel tem de comer é o alimento que vem do céu. Mas para isso, Deus tem de colocar na Rui e na Michelle. E dar a eles esse alimento. Porque o Miguel tem um pai natural, mas ele tem um pai espiritual. Talvez você está aqui hoje, talvez você... Seu pai foi muito mal com você. Talvez você foi criado sem pai. E talvez, quando fala pai, a mãe, sem negócio de sexo. Mas talvez você fale bem assim: eu tenho um referencial de pai totalmente claro. Quero te falar que esse pai natural, se ele errou contigo é porque ele não conheceu e não teve o entendimento que você tem hoje, um pai celestial. E esse pai, ele te ama. Esse pai te ama. Esse povo não tiveram essa revelação do Pai, de quem era Jesus, de quem era Deus. A Bíblia fala que Abraão, Isaac e Jacó, eles experimentaram a Deus como Todo-Poderoso. Mas Deus não se deixou a ser conhecido como Pai. Eles não tiveram essa revelação. Você já olhou a genealogia de Jesus? Você já viu lá Noé na genealogia de Jesus? Hã? Por que Noé não está lá? Hã? Porque ela começou a sofrer. Exato. Noé não está lá na genealogia de Jesus porque Noé amaldiçoou o filho. E Deus, mas ele amaldiçoou. E Deus, ele não pode colocar na genealogia do filho alguém que amaldiçoou o filho. O filho pródigo, ele retornou para casa. Ele veio para casa. Ele foi restaurado. Um dia Jeremias, fala em Jeremias 1. Jeremias fala assim para Deus: Deus, eu só sou uma criança. E Deus falou para Jeremias: Jeremias, nunca mais fala que você é uma criança. Sabe o que Deus falou para Jeremias? Deus disse: Jeremias, você não se conhece. Quem te conhece sou eu. Talvez você tenha falado para Deus isso. Senhor, mas eu não sou capaz. Senhor, eu não me sinto filho.
nessa noite, Deus quer te falar. Você não se conhece. Tem que esgotar, não? Dá isso. Você não se conhece. Quem te conhece sou eu. Talvez hoje, querido, parece que você tem 12, 14, 15 anos de igreja. E talvez você está nessa posição. Senhor, mas eu não dou conta. Porque você não se conhece. As pessoas estão buscando isso. Tão interessante. É que as pessoas estão procurando, porque os públicos têm pregado isso. Os públicos têm falado assim, ó, bate, 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 e o que vai acontecer? Hã? Bate, bate, e abrir-se-vos-á. Não é isso? Aí os públicos estão falando assim, ontem mesmo vi isso, um pregador. Você está com a vida financeira errada, querido? Bate, bate, Deus vai trazer a prosperidade. Isso é mentira, querido. Não tem isso na palavra. Porque quando Jesus estava falando, batei, batei e abrir-se-vos-á, se você for ver o texto, ele está falando do reino. Ele está falando do reino, não está falando de salvação. Ele está falando do reino, que no reino, quando você entrar para dentro da porta, fechar, e você bater, 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 vai se abrir. E você vai receber o tesouro. Mas é o tesouro do reino. E o tesouro do reino não é conta bancária. O tesouro do reino não é carro zero. O tesouro do reino não é fazenda. O tesouro do reino é as coisas do reino. Porque o tesouro da terra, ela já está na terra. E do caráter de Deus, ele escondeu o tesouro da terra. Você acha ouro quando você vai andando na rua? Ouro, você vai ter de cavar, querido. Você tem de quebrar, muitas vezes, pedra para achar ouro. Ou então você vai ter de entrar no rio. É igual petróleo. Se você não furar, você não acha petróleo. Por quê? Porque o tesouro da terra, querido, ele já deixou aqui. Agora, o tesouro do reino, a Bíblia fala que ele é conquistado com esforço e com violência. O que é isso? Ó, ele é conquistado com esforço e com violência. Você sabe por quê? É porque o tesouro do reino. Nós aprendemos uma coisa, tem que falar nisso. Nós aprendemos uma situação. Se eu falo bem assim, ó, eu tenho de matar a minha carne. A gente fala que isso é o quê? É cruz, não é? Não é isso que a gente usa? Nós não aprendemos desse jeito? Mas não é cruz. Porque Jesus, quando ele estava com os discípulos dele, ele falou assim: Senhor, o que faremos para ser seu discípulo? Para andar contigo? Ele falou bem assim, ó, primeira coisa que vocês têm que fazer, nega-se a si mesmo. Depois de você negar, depois de você matar a sua carne, os prazeres, os desejos, aí você está habilitado para pegar a cruz. Amém. Você só vai ser habilitado para pegar a cruz, querido, quando você chegar numa posição que você já deixou atrás tudo aquilo que era pecado. Aí você está habilitado a pegar a cruz. E isso foi nos ensinado errado. Por isso que nós não temos hoje desfrutado daquilo que é a palavra de Deus como filho.
te entregar as coisas que é dele. Quando Jesus falou assim, ó, Jesus chegou, Jesus falou assim, se possível, passa de mim esse cálice. Mas como eu sei que isso não é possível, esquece a minha vontade. Deixa a minha vontade de lado. Mas faça a tua vontade. O que eu fiz é a glória do Pai. O Filho é a glória do Pai. Quando o Filho entende quem é o Pai, ele glorifica o Pai. Eu não tenho vontade, nem você. E você tem um Pai. Você precisa entender quem é o nosso Pai. E esse Pai, ele está aqui. Eu não sei onde é que você andou. Eu não sei se você quis pegar a sua herança adiantado. E você saiu com essa herança. E você gastou essa herança. E você andou em caminhos errados. Você gastou essa herança de uma maneira errada. E agora você está assim. Mas como eu vou voltar para a casa do Pai? Porque eu fiz tudo errado. Eu pisei na bola. Eu quero te falar, ele está aqui hoje. E você vai voltar. E ele vai colocar um anel da autoridade. Ele vai te dar uma roupagem. Ele vai colocar uma sandália. E ele vai te dar na mesa um banquete. Onde você vai se comer com ele. Esse é o nosso Pai. Deus conhece e sabe como Pai. E nós somos crianças. Ele sabe que muitas das vezes nós temos atitude de criança. Criança não preocupa com a herança. Muitas vezes criança só quer saber de comida, roupa, casa, celular. Se ele tiver um celular, comida, roupa, ele está satisfeito. Mas muitas vezes a gente fala criança e a gente olha para o Pedro Paulo, olha para o pensa que criança, não, mas é nós mesmo. Talvez até hoje nós temos corrido atrás disso. Mas o Pai não vai te dar só isso. O Pai vai te dar isso. Mas o Pai vai te colocar na posição de filho, de herdeiro. E que você não vai precisar fazer um trono, porque já tem um trono pronto. Você só vai sentar perto dele, junto dele, no trono que é dele. E junto com ele, você vai reinar com ele. Porque a Bíblia fala de nações. Nações são povos e propriedades que fomos feitos para reinar. Mas você foi feito para reinar com ele. E ele é rei. Ele diz que é reis e sacerdote. Rei de filiação. Sacerdote de servir. A Bíblia fala que Adão e Eva
você já comeu comida de porta. Talvez você se envolveu na lama do pecado. Talvez você tenha feito coisas que você sabe dentro do coração que você tem feito. Você tem se prostituído, usado coisas ilícitas, andado por lugares, ó Deus, que você sabe que ele não andaria. Mas volta para a casa dele hoje e fala para ele: Pai, estou aqui. E se veja, querido, ele colocando uma roupa nova em você. Ele colocando uma mesa preparada na presença dele. Para você se alimentar, comer com ele. Veja ele colocando um anel da autoridade. Porque a tua identidade está com ele. Você tem uma identidade, a tua identidade é celestial. Você foi chamado e foi feito como filho dele. E ele quer te voltar para a tua casa. Ele vai te retornar para casa, querido. A Bíblia nada mais é, querido, que é uma carta do Pai chamando os filhos para retornar para casa, para desfrutar das heranças da casa do Pai. Não aceita que ensinamentos que foram colocados errados, ensinamentos que falaram que para você voltar para a casa do Pai você tem que fazer alguma coisa. Você não precisa fazer nada, porque a casa é do seu Pai.